Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de maio de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6 das manifestações visuais. Ensaio teórico sobre as aparições. Vamos começar a estudar hoje o item 102, 102. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o nosso Pai Criador, nosso Mestre amado, né, o médico das almas, ao nosso Pai Criador, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, noite de estudos e de muita reflexão, como já fizemos no estudo anterior, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos no ensaio teórico sobre as aparições. Se houver qualquer probleminha da internet cair, eu volto, tá, gente? Porque está acontecendo isso, já aconteceu uma vez no outro estudo, pode ser que venha acontecer agora. Então, vamos lá. Item 102. As aparições, propriamente ditas, se dão quando o vidente, que é o sensitivo, se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio, é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos, pouco a pouco, se vão desenhando. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os ademanes, o aspecto, são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo, né? Os detalhes, exatamente parecido quando o espírito estava encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Então, é aquele detalhe, né? Observando quem está desejando falar com ele, ele vai prestar atenção no seguinte: quando eu estava encarnado, junto a essa pessoa, qual a aparência que eu tinha? Então, é essa aparência que eu vou procurar ter para lidar com aquela pessoa. Então, se alguém que nós, esse espírito, é alguém que conviveu conosco nessa encarnação, se ele quiser se materializar, se fazer visível, ele vai buscar ter a aparência que nós pudermos reconhecer. Não adianta ele aparecer para a gente uma aparência de 200, 300 anos atrás. Nós não vamos reconhecer. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estrupiado, né? Coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário, prova da sua identidade. Então, de repente, né? É a questão 102, Alberto. Eu estou na 102, no segundo parágrafo. Então, por exemplo, você, né, nós conhecemos alguém que passou uma vida toda, né, um irmão nosso, não, por exemplo. Então, você conheceu aquela pessoa, ele é um anão ou uma anã, está desencarnado. O espírito não é anão, não é anã. O espírito, ou qualquer outra deficiência, né? De repente era uma pessoa amputada, que já nasceu amputada, ou foi amputada de alguma forma. Então, você conheceu a vida dele toda assim.
Aí, de repente, se ele vai se aparecer, se materializar para você, ele vai se apresentar como você ouviu a vida toda. É o que ele está dizendo aqui. Esopo, conhece as fábulas de Esopo, né? Por exemplo, como espírito não é disforme, que Esopo era, né? Ele era disforme, ele tinha uma série de deficiências físicas. Porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências, gente, tem alguém passando de carro aqui, tocando uma música muito alta, eu vou desligar um pouco o microfone. Eu não sei se vocês estavam ouvindo a música. É um carro de som altíssima, tocando um funk aí. Mas já que vocês estão ouvindo, tudo bem. Então, ele diz aqui, Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o invocarem como Esopo, sério assim, eu gostaria de conversar com o espírito de Jesus. Né? Ainda que muitas existências tenha tido, depois daqui em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda com seus trajes tradicionais. Se você está invocando Esopo, mesmo que ele tenha tido outras reencarnações depois, quando ele não tinha essas deficiências, ele vai aparecer com a forma que ele tinha quando era Esopo. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores. Então, normalmente, quando o espírito aparece, ele dificilmente mostra com muita clareza as pernas, tá? Isso que ele está dizendo. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas, quer dizer, aquelas que menos aparecem, são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Então, os espíritos sempre falam para a gente que numa vidência, dificilmente você vê a coisa com muita clareza, né? Aquela exatidão, principalmente os detalhes da roupa, só em caso muito especial. Aí, daí vem que quase nunca esses espíritos são vistos andar, mas a deslizar como sombras. Quantas vestes compõem-se ordinariamente de um amontoado de pano, pendurando em longo preguiado flutuante. É lógico que tem espíritos que aparecem, né, mais claros, você até percebe uma roupa mais elaborada, mas ele está falando aqui em sua maioria. Com uma cabeleira ondulante, graciosa, se apresentam os espíritos, que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Às vezes um soldado, né? Um morador de rua, ele normalmente aparece para a gente com aquela roupa que ele mais usava. Frequentemente mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com punhal. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porquanto ela se liga a outros fatos muito importantes. Então, aqui ele fala de uma forma geral, tá, gente? Ele está falando de uma forma geral,
como os espíritos se apresentam, tá? Não quer dizer que todos sejam assim, mas, de um aspecto geral, é assim que eles se apresentam. Questão 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete no espelho, sem aço, e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médios videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar no aposento, sair dele, andar por entre os vivos, com ares, pelo menos, se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo que os homens fazem ao redor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos, mesmo, né, de muitas vezes intervir na nossa vida, né, falando, fazendo coisas, né? Com frequência, são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhes insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-las são malignos, né? Debochar delas são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Uma palavra, constitui como que o forro do mundo corpóreo. Quer dizer, não são muito diferentes de nós, não são muito diferentes de nós, né? Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem percebermos como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico. É como ele diz aqui, né? Eles vivem em torno de nós, né? Sem nós darmos conta que eles estão aqui ao nosso lado. Da mesma maneira que os seres microscópicos estão à nossa volta, e nós não percebemos isso, porque não podemos ver as bactérias e os vírus, né? Não podemos ver, mas eles estão aí. Eles estão aí. A gente não percebe. E como não percebe, a gente finge que eles não existem. Mas eles estão aí. E quando, eu digo assim, e quando tem uma rebelião entre eles, quem paga o pato? Nós. Não é assim? Nós pagamos o pato. Né? Então, ele diz aqui. E outra coisa também, às vezes, a gente não tem dificuldade de aceitar que os espíritos são gente como a gente. A gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar que um ente querido nosso, né, que às vezes era um pouco, assim, vamos dizer, rancoroso, que às vezes carregavam mágoas, raivas, preconceitos, amarguras, indelicadezas, que depois que morrem, desencarnam, vão continuar a ser como eram aqui. Porque na nossa cabeça, até por causa da religião, né, tradicional, todos nós passamos por elas, tem aquela coisa de que morreu, deu uma melhorada. Morreu, descansou. Está aqui no... Virou santo, né? Virou santo. Virou santo, né? Agora está junto de Deus, está junto de Jesus. Está lá junto de Jesus. Então, a gente tem essa dificuldade de entender que aquele ser que vivia junto a nós, a gente amava, mas que era complicado, era difícil. Depois que desencarnou, não vai ficar ao lado de Jesus, sentadinho na cadeirinha do lado de Jesus. Não vai descansar, não vai virar santo. Vai continuar sendo quem ele era e vai, muitas vezes, se complicar. Vai agora ter que passar por dificuldades, porque às vezes
os cobradores vão chegar, né? Vai viver, vai ter dores, vai ter que arcar com as responsabilidades, além de causa e efeito. E quando, às vezes, né, a pessoa passou por momentos difíceis aqui, envolvendo, né, questões de saúde, devido assim, às vezes, a pessoa bebeu muito, fumou muito, né? Acabou com o seu corpo, e aqui ainda encarnado, adquire uma doença que é consequência da vida que levou, né? Uma pessoa que fumou demais, aí adquiriu ainda, agora encarnado, um câncer devido ao cigarro, que adquiriu um câncer devido à, à bebida, e adquiriu uma doença grave, uma cirrose, devido a drogas que usou, e ficou, às vezes, muitos anos, né, em cima de uma cama, com aquela doença gravíssima, cada vez trazendo para ele mais sofrimento. E se ele não tiver, nesse momento, enquanto estava doente, feito um meia-culpa, uma reflexão lá no plano espiritual, a doença vai continuar agredindo ele. Não vai ter o morreu, descansou, né? Vai ter o morreu, descansou. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade, né? Por isso ele diz aqui, tal é esse mundo oculto que nos cerca. É uma continuação daquilo. E a gente não quer que seja uma continuação. A gente quer que seja uma nova vida. Uma nova vida. Mas lembra do que a Ivone falou para a gente? Né? Quando você, aqui na vida, se deixa levar por essas coisas, isso afeta o nosso perispírito e vai afetar o espírito. Então, nessa nova vida, entre aspas, né, que é no mundo espiritual, você vai sofrer as consequências do que viveu aqui. Mas na nossa cabeça fica aquela ideia de que essa etapa acabou. Acabou tudo nessa etapa. Agora zerou tudo. Vai começar uma nova etapa, onde o que nós fizemos aqui não terá consequências lá. E a gente sabe que não é assim. Mas a gente não quer pensar e é assim. Então, isso aqui, tal esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico. Então, a gente tem, né, a gente tem esse receio de querer pensar sobre isso. A gente até entende sobre nós, né? Não, eu tenho que melhorar, porque eu já aprendi isso, né? Que não, mas quando é do outro, ente querido nosso, a gente quer ter uma certa dificuldade. E aí a gente não quer pensar sobre isso, né? Sobre o que ele poderá estar passando, que é uma realidade, né? Então, dizer que o microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médios videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso, quer dizer, com a ajuda dos médios videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível, com auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver, né? Por exemplo, nós estudamos aí, na aula anterior do livro Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, aquele capítulo da terceira parte, que o capítulo chama-se Mágoa. Como nos sentiríamos se aquele companheiro
tivesse aqui na Terra sido um filho nosso. Vamos lembrar daquele livro do Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Né? Nossos filhos são espíritos. Como é que nós nos sentiríamos se alguém nos mostrasse aquele diálogo e dissesse assim, olha quem assinou. Era complicado para a gente, não era? Quanta dor que a gente sentiria. Mas nossos filhos são espíritos. Todos nós somos espíritos, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. E quanto mais a gente se convencer disso, melhor. Melhor. Né? Então, a gente tem que estar, assim como ele diz aqui, né? Estudar esse mundo. Estudar esse mundo. Orar por esses irmãos. Procurar ser um exemplo. Falar sobre isso. Para ver se vai entrando alguma coisa, né? Na cabeça das pessoas. Eu acho que às vezes a gente não vai conseguir mudar muita coisa, mas uma coisinha, né? Que a pessoa já consiga captar, que a pessoa já consiga mudar, deixar de agir, já é um grande passo. Já vai ajudar muito esse irmão, né? 104. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão, de dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, que às vezes eles até se materializam, né? Palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que no corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Aí a gente lembra Jesus, né? Com Tomé, porque todos os outros discípulos estavam ali conversando com ele. Ninguém fez aquela pergunta, né? Será mesmo? Estavam acreditando naquele ser que tinha se materializado ali, e falando com eles, com alegria. Mas Tomé olhou e precisou sentir a matéria para poder acreditar, né? Então Jesus mostrou, se materializou para ele e mandou ele disse, bota o dedo aqui na ferida. E ele botou o dedo na ferida, né? Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir a ilusão ou uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, apalpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias que nenhuma dúvida mais é lícita, né? Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros. Porém, os que se têm dado nesses últimos tempos, pela influência de alguns médios de grande poder, entre outros o senhor Home, né? E absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Então, aquele doutor Paulo César Frutuoso, né? Faz muitos trabalhos ainda lá no Frei Luís, fazendo cirurgias, né? Os espíritos, às vezes, se materializam lá, e eu recebo até, às vezes, uns vídeos, né, que eu tenho um companheiro, um amigo de lá, que faz um trabalho com ele, né? E esses espíritos se materializam para fazer as cirurgias. E os médiuns, né, conversam com eles. Tem uma história até do Dr. Paulo César Frutuoso, que ele conta de uma jovem que chegou lá no Frei Luís, ela devia ter uns 20 anos, uma deficiência violenta. Ela era toda, sabe, torta, curvada, braços e pernas. Era uma tristeza violenta. Ela devia ter uns 18 para 19 anos. Eu tenho esse vídeo, ele contando. E a mãe a levou para fazer o tratamento, né? Lá.
E ele conta, né? Ele conta isso porque teve a permissão da mãe. Inclusive, ele colocou nesse vídeo, é nesse vídeo, né? Que só coloca se a pessoa da família permitir. E foi permitido. E lá, né, o amigo espiritual apareceu e contou. E disse assim: ela, esse espírito, lógico, né? Lá nos anos de 1200, 1300 e pouco, era um homem, era um inquisidor, um terrível inquisidor. E a preferência dele, durante a tortura, era ir quebrando os ossos das pessoas. Então, tem uma passagem do Evangelho, que eu não sei se eu li ou ouvi, hoje alguém falando, né? Quando diz assim: você vai sofrer aquilo que você fez sofrer. Foi hoje que eu li ou ouvi alguém falar sobre isso. Está no Evangelho. Você vai sofrer aquilo que você fez sofrer. E ela tinha, ele era um homem, né? Era um cardeal, não sei se tinha essa preferência de ir quebrando os ossos. Juntas, as juntas. Tanto é que colocava naquela roda e iam, Era né? assim. Aí é interessante que o espírito depois diz assim, para o doutor Paulo César Frutuoso, que é vidente. O espírito se materializa para lá. Ainda tem o nome do médico, sim. Ela é uma das nossas companheiras. Era uma irmã nossa, companheira de trabalho, uma inquisidora como nós, entendeu? Ele diz, o espírito diz para o doutor Paulo Félix, ela era uma companheira nossa, trabalhava junto conosco no período da Inquisição. Então, ele diz que ele, doutor Paulo César Frutuoso, e esse espírito que trabalha ali, coordena tudo, também tinham sido inquisidores. E eram companheiros dela, entendeu? Então, você dá para entender o quê? Que esse espírito também deve ter sofrido muito e agora está fazendo esse trabalho, né, de ajudar pessoas que muitos deles levaram para a fogueira e espíritos como eles. E o doutor Paulo César Frutuoso também. Tanto que eu espírito diz para ele. Eu vou ver se eu recupero esse vídeo para você. Ela é uma amiga nossa. Era também inquisidora como nós. Entendeu? Então, é, a gente vê, né? Olha a oportunidade que a espiritualidade vai dando. Fala, Denise. Não nos cabe julgar nada nem ninguém. Nem ninguém. Quem sabe, Nada. A gente não sabe o que a gente fez. né? Ah, botar a carapuça e Os acabou. hábitos que nós também não vestimos. E com esses hábitos, quantas coisas nós fizemos. Tem um livro do Jesus Gonçalves, são 3 livros, né? Do Jesus Gonçalves, Em Busca das Ilusões, Perdoa e Ave Sem Ninhos. Perdoa, acho que é o número 1, Ave Sem Ninho, acho que é o 2, da Célia Xavier Camargo, que ela conta a história de Jesus Gonçalves, né? Num desses 3 aí, eu não me lembro se é o segundo ou o terceiro, ele foi também um sacerdote. Não muito sacerdote, né, gente? Um sacerdote que, nossa, também aprontou muito, né? Então, quantos de nós também não fizemos essas coisas, né? Mas tem essa passagem de Jesus, que depois eu vou ver, que eu não me veio a lembrar quando Jesus fala, né, a mensagem diz que nós vamos sofrer aquilo que fizemos sofrer, da mesma forma que fizemos sofrer, né? Então, diz aqui, é, os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém os que se têm dado nesses últimos tempos, pela influência de alguns médios de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo.
Ah. Aí ele diz aqui: todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinário que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhoso quando conhecida a maneira por que se produzem, e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeitos de uma aplicação dessas leis. Então, essa materialização desses espíritos, por exemplo, eu citei o exemplo lá do lar de Frei Luiz, né? Onde esse trabalho é feito até hoje. Inclusive, o doutor Paulo César Frutuoso publicou até alguns livros falando sobre isso, né? Não tem nada nessas materializações que mostre a derrogação das leis da natureza. São apenas feitas de uma aplicação dessas leis. E é o perispírito se adensando para se tornar tangível. O perispírito se adensa para se tornar tangível. Então, uma lei é fluídico e ele se torna tangível, né? Quantas pessoas andam, ou melhor, vamos dizer assim, quantos espíritos andam pelas ruas e aqueles que são médios videntes veem e não sabem diferenciar. Pensam que são pessoas e não são. São espíritos que se materializaram. E o vidente é vendo, né? Uma vez, quando nós estávamos vindo de Santos Dumont, nós fomos fazer um seminário lá em Santos Dumont, no Centro Espírita lá de Francisco de Assis, né? Eu estava com meu filho no ônibus, era uma caravana, não sei lá, a gente estava vendo. Quando foi quase chegando no Rio de Janeiro, nós paramos. Pessoal, ali acho que é perto de Resende, tem um restaurante grande. Nós paramos ali para tomar um café. Aí depois estávamos dentro do ônibus, né? Eu e o Pedrinho estavam sentados do lado do outro. E tem uma mediunidade, né? E ele estava olhando e veio um rapaz. Depois ele me contou, um rapaz. Ele ficou olhando. O rapaz veio, saiu do restaurante, passou pela calçada onde os ônibus estavam estacionados, entrou dentro do nosso ônibus. E ele ficou olhando, né? Aí ele olhou para mim, daqui a pouco ele falou assim: mãe, acaba de acontecer uma coisa. Falei: o que é que foi, Pedrinho? Tinha um rapaz, ele descreveu o rapaz todo. Calça preta, estava frio até, né? Jaqueta, touca, tudo direitinho. Ele veio, saiu do restaurante, passou pela calçada, chegou na porta do nosso ônibus, botou a mão assim para entrar e não entrou. E subiu, não entrou dentro do ônibus. Eu acompanhei ele até a porta do ônibus. Só que, quando ele botou o pé no primeiro degrau, ele sumiu. E ele não voltou. Era o espírito que estava fazendo parte da caravana. Então, ele, como tinha mediunidade, tem uma certa mediunidade, ele viu o espírito chegando. Né? Ele deve ter descido, todo mundo desceu, ele desceu do ônibus também. Depois ele voltou, só que o Pedrinho não viu ele dentro do ônibus, apenas na porta do ônibus, para entrar e sumiu. E não passou para o outro lado nem nada. Então, algumas pessoas têm essa capacidade, né, de ver esses espíritos. 105. Em sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. E tem isto de comum, com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, e quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. A condensação precisa que não se torne essa palavra, na sua significação literal, ele sempre fala sobre isso, né? Quando usa o termo condensação. Porque, como não tem uma outra forma de explicar, ele usa a palavra condensação, mas diz, não é bem condensação, né? Então, ele botou até entre parênteses aqui. Precisa que não se torne essas palavras, na sua significação literal,
empregamos-lo apenas por falta de outra. E a título de comparação. A condensação, dizemos, por ser tal, que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Podemos apreender esse efeito atentando no vapor, que passa de invisibilidade ao estado brumoso. É a cerração, né? Ontem, por exemplo, aqui em Petrópolis, pelo menos aqui do Bing, tinha uma cerração violenta. O que é isso? É esse vapor que vai se adensando. Então, a gente chama de russo, né? Na Inglaterra, chama de fog. Então, esse adensamento é tanto que, às vezes, você não vê o que está na sua frente. Você não consegue ver o que está na sua frente. Mas é o vapor. Quando ele vai se tornando mais sutil, você já começa a ver as coisas, né? Em seguida, o sólido e vice-versa, né? Depois ele diz aqui, ó, passa de invisibilidade ao estado brumoso, essa cerração, né? Depois ao estado líquido. Em seguida ao sólido e vice-versa. Então fica alterando, né? Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Então, os nossos gases, por que essa bruma esfriou muito? O vapor fica mais denso. Deu uma esquentada, o vapor se desfaz. Aí é uma causa física exterior, é a temperatura que vai influenciar. Mas no caso do espírito se materializar, ficar, às vezes, uma visibilidade muito intensa, ou então uma coisa que não dê para distinguir bem, ou desaparecer, ou reaparecer, não tem nada a ver com temperatura, com causa física exterior. Depende da vontade do espírito. É aquele espírito que quer tomar uma aparência terrível para assustar as pessoas. Depende da vontade dele, do livre-arbítrio dele, que ele possui. Né? Então, ele diz aqui, depende, resulta da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Ele promoveu uma manipulação de fluidos. Mas, para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante a sua combinação com o fluido peculiar ao médium. É aquela questão que a gente sempre fala, né? Ele vai buscar um médium de efeitos físicos, vai retirar desse médium uma parte do fluido, vai combinar com o dele. Então, além da vontade, ele precisa realizar esse processo. Aí ele diz aqui, ó, ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Então, é preciso essa combinação, mas não é sempre que eles conseguem fazer isso. Ou também tem uma coisa, não é sempre que ele tem autorização. Porque se fosse assim, seria o caos, não é? Você está num lugar, espírito aparecendo, toda hora aparecendo, aparecendo, interferindo na sua vida. Então, tem a tua vontade, ele tem que buscar um médium que possa fazer a doação do fluido, também tem que ter a permissão, dependendo da situação do que ele vai fazer, tá? Ora, ele diz aqui, esta combinação nem sempre é possível, que explica não ser generalizada.
a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade. E também, porventura, que a emissão dos fluidos da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito. E, provavelmente, que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. Então, tem uma série de fatores para que aconteça essa materialização. Vontade e outras coisas mais, né? É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão também de fazer-se visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Então, essa coisa de que está aparecendo espírito aqui e ali, não é com essa facilidade. Há uma série de fatores que vão interferir nesse tipo de coisa, tá? Aqui ele cita algumas, mas tem outras. Agora vamos pegar a 106 para a gente encerrar. Outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Pode acontecer do espírito não saber disso, né? Como nós vimos até naquele filme. Atravessa a parede. Eu não posso ter a parede. O espírito pode não saber. Então, ele diz aqui, matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Quer dizer, não obstáculo, né? Você botar uma tábua, botar um pano, uma parede, ele usa o termo tapagem. Eu nunca tinha escutado esse termo, né? Tapagem, né? E daí não haver a tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço. Aí, quando eu vi essa frase, até fiquei meio assustada, meio preocupada. Olha só. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Olha só. Às vezes a pessoa, né, lá no passado, a pessoa fez alguma coisa, né, de ruim, e aquela pessoa com quem você agrediu, que você feriu, morreu. Aí você acredita que você está livre daquele incômodo, entendeu? Mas olha o que ele diz aqui. Eles visitam o prisioneiro, principalmente, aí aqui vamos pensar assim, tem o prisioneiro físico do presídio e tem o prisioneiro da consciência, né? O prisioneiro da consciência, né? Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço. Nosso corpo é o nosso calabouço. Com a mesma facilidade com que visita uma pessoa que esteja em pleno campo. Então, se aquela criatura ali tem dentro dela muita culpa, carrega muita culpa, muito remorso, com certeza essa pessoa vai se sentir um prisioneiro e aquele, né, que ele feriu pode visitá-lo a hora que quiser. Ele diz aqui, ó, porque aí entra a questão de culpa, remorso, né? E tudo isso atrai o espírito. Então, eu achei essa frase aqui forte. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço.
que pode ser um presídio, como pode ser o nosso próprio corpo, com a mesma facilidade com que visita uma pessoa que esteja em pleno campo. Então, se você tem muita culpa, muito remorso porque fez coisas muito ruins, e você pode entrar num processo obsessivo, não adianta só você dizer assim, eu não quero, eu não quero, eu não quero ver. Eles vão ficar ali. É a obsessão não é isso? Não é esses espíritos visitando aquele prisioneiro para atormentá-lo? É isso. Vão lá, visitam, fazem a pessoa sofrer, torturam, fazem de tudo com aquela pessoa. Para a gente encerrar a aula, eu trouxe esse livro aqui, foi um livro que eu achei num sebo. Lá primeiro, aqui na rua 16 de Março, é uma loja, Vitor Hugo, loja de roupa para homem. Eles botam uma cesta, uma mesinha com uma cesta no meio na porta da loja. Então você chega lá, você leva livros, o que você quiser, bota dentro na caixa. E se tiver um livro que você te interessa, você pega, entendeu? Então, de vez em quando eu passo lá, coloco alguns livros lá. Aí, se tiver um livro ou outro que me interessa, eu pego. E de graça, né? Você fica fazendo. Essa loja, acho interessante o trabalho que essa loja faz. Ela deixa na calçada, na porta da loja. Você passa lá. Aí eu achei esse livro aqui, ó, lá nessa cestinha. Pangeia Espírita, de Humberto Vasconcelos. E ele aqui vai falando, né, das propriedades do perispírito. Eu estou pegando aqui para ver se eu acho o capítulo. É o capítulo 8, Perispírito e Mediunidade. Aí aqui, nesse capítulo 8, ele fala da penetrabilidade. Ele diz assim, penetrabilidade é a propriedade que identifica a capacidade do espírito de vencer qualquer barreira física. É evidente de que a penetrabilidade depende do estado evolutivo do espírito. Olha aí, a penetrabilidade depende do estado evolutivo do espírito. Há os espíritos que sequer desconfiam deste recurso e deixam de entrar em locais fechados, com limitados conhecimentos sobre seu corpo fluídico. Então, é uma propriedade do perispírito, mas nem todos os espíritos sabem, conhecem, né, essa propriedade. Então, ele diz aqui, só os espíritos mais materializados que não os conhecem, né, com limitados conhecimentos sobre seu corpo fluídico. Esse livro é muito bom, Pangeia Espírita, tá? Do Humberto Vasconcelos. Denise, quando tu passar lá pela 16 de março, é uma das primeiras lojas, quase em frente à Raia. Eles têm uma cestinha lá, eles botam. Você pode levar os livros, botar lá, e se tiver algum que te interessa, você pega. E o livro é praticamente novo, gente, praticamente novo. Eu peguei lá também um livro do Hermínio de Miranda sobre Deus. Foi o primeiro livro que o Hermínio de Miranda escreveu sobre Deus. Livro novinho, novinho. Eu nem sabia que era o primeiro livro, muito bom, falando sobre Deus, reflexões dele sobre Deus. Então, gente, e como o Humberto Vasconcelos está falando aqui, nós, espíritas encarnados, temos que estudar o perispírito. Não podemos, quando eu desencarnar, eu vou estudar perispírito. Não, eu tenho que estudar sobre o perispírito. Foi o que ele falou aqui. Há espíritos que sequer desconfiam deste recurso, que é a penetrabilidade, e deixam de entrar em locais fechados por simples portas. São espíritos mais materializados, com limitados conhecimentos sobre o seu corpo fluídico. Então, a gente precisa estudar essas coisas, para que quando a gente retorne ao plano espiritual, ou no desdobramento do sono, a gente não fique pagando mico. A gente já tem esse conhecimento. Que a gente saiba que tem essa propriedade no perispírito. Né?
Como também eu me lembro, em uma das obras de André Luiz, lá no início, quando houve a questão da levitação. Acho que ainda foi do Nosso Lar, ou no livros, que é o segundo, que é Os Mensageiros. Quando ele sai numa caravana, e o André Luiz não sabe que ele vai levitar. E depois tem um companheiro com eles também, que acho que é o Hilário, eu não tenho certeza, que também não sabia. Então eles vão caminhando, fazem um trecho grande caminhando, pelos os caminhos lá, os vales, eles vão caminhando. E aí o homem espiritual explica por que eles estão caminhando. Porque eles ainda não sabiam levitar. Então, o albino espiritual, ele não podia dizer assim, ó, tchau, 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 agora todo mundo vai levitar. Não, ele não pode fazer isso. Ele não podia colocar eles para levitar. O espírito precisa aprender a usar aquela propriedade que lhe permite levitar. Então, vai todo mundo andando, porque eles ainda não sabiam levitar. Então, eles fazem o aprendizado, aí já não precisam mais caminhar, vão rápido, vão mais rápido levitando. Mas enquanto não sabe levitar, todo mundo com o pezinho no chão andando. Não é essa que eles pegam o carro, aquele, sei lá, não sei que ela bus, sei lá. Pois também. Então, eu achei interessante isso, né? Que o orientador, ele sabia levitar, mas o grupo, alguns que estavam com ele, não sabiam. E ele não podia ser assim, eu vou fazer vocês levitarem. Não, é aprendizado. Então, vocês vão levitar quando vocês aprenderem a levitar. Vocês vão atravessar a parede quando vocês aprenderem a conhecerem essa propriedade da penetrabilidade. Nós, espíritas, estamos tendo essa oportunidade de estudar o perispírito hoje, né? Para que a gente possa, no futuro, fazer isso. E a gente vai ter um bom estudo do perispírito quando a gente terminar de estudar o livro Diversidade dos Carismas, e a gente vai estudar, nós vamos estudar aquele livro, As Curas de Jesus. Aí ali a gente vai estudar bem o perispírito, né? Então, a gente precisa estudar essas coisas. Porque tudo que a gente aprender sobre isso, tudo que a gente está aprendendo sobre isso, está aqui, ó. Vai ser arquivada a nossa memória. Olha quanta coisa vai facilitar para a gente do que não conhecer nada. Como tem os companheiros que não conhecem nada do plano espiritual, apesar de toda noite irem ao plano espiritual, estão bebendo sono, mas não têm noção que aquilo é plano espiritual. E quando desencarnam e se veem, né, é o veículo nosso lar, é o aeróbus. E quando se veem nessa situação, se desespera. O que é isso? Que me disseram que morreu, acabou. Não acabou nada, muito pelo contrário. A coisa está fortíssima. É muito mais pulsante do que quando encarnado, dependendo das coisas que a gente fez. Então, a gente precisa falar sobre isso, estudar sobre isso, né? Então, gente, a gente vai encerrando aqui. Semana que vem, dia 6, não é? 6 de junho. Questão 107. Bota a data aí. 6/6/25. Questão 107 do Livro dos Médiuns. Olha quanta coisa a gente vai refletindo, né? Quando vai estudando o Livro dos Médiuns. A gente vai fazer um retrospecto de tudo isso, né? E a gente tem que estudar isso mesmo. Tem gente que acha que é chato, é bobagem, não é, não. É conhecimento que nós vamos adquirindo, né? Para que não hajam grandes surpresas. Vocês acham que quando o Divaldo chegou ao plano espiritual, ele teve grandes surpresas em relação a essas coisas? Claro que não. Ele pode ter surpresa, sim, de ter encontrado um companheiro, né? Que às vezes desencarnou quando ele era bem jovenzinho, ter encontrado a mãe, assim, a família, o irmão, né? As irmãs. É isso. Ah, que bom rever você. Mas do que acontecia lá, claro que não.
Ô, Rose, Olha, você comentando aí de Divaldo, me lembrei do relato que ele faz que tem a ver com o nosso estudo de hoje, e quando o Gés Gonçalves se apresenta para ele, né? Se apresenta com aquelas deformidades do estado de Hanseníano. Aí depois já se apresenta iluminado e tal, mas inicialmente ele fica até assim, ué, que espírito é esse? Tão sabe? deformado e tal, o Gerson se apresenta de forma humilde para ele, como ele foi, né? Exatamente. E nas feridas da segunda vez, de cada ferida onde está a assediada, sai a luz. Do nariz, dos braços, né? Saía a luz, né? Então, mostrando que já era um espírito que já tinha conseguido uma boa evolução, mas que ainda tem algumas coisas para resolver, né? Ainda tem algumas coisas para resolver. E está trabalhando, né? Acredito que terá ainda encarnações aí à frente, né? Para ajudar, como Emmanuel, os amigos, para dizer que já está encarnado, já deve estar com seus 20 e poucos anos aí, né? E trabalhando, trabalhando, como o André Luiz vem, né? Todos esses espíritos que sabem que precisam, né, resolver muita coisa, que até chegar espírito crístico tem muita estrada para caminhar, né? Muita estrada para caminhar. Mas é assim, vamos trabalhando, 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 que a gente chega lá, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, lembrando que dia 2 de junho, segunda-feira, inicia o nosso painel espírita sobre dependência química. Vou mandar o cartazinho para vocês de novo, já vou mandar com o link, para vocês partilharem com o link, porque a gente sabe que dentro dessas coisas que a gente está falando, né? Aquela nossa aula anterior, a dificuldade dos amigos no plano espiritual, há um grupo muito grande de espíritos que estão sofrendo horrores por causa da dependência química. Horrores. Não são poucos, não. Horrores. E quanto mais a gente falar sobre isso, nós vamos ajudar esses espíritos e ajudar aqueles, né, que estão encarnados e, de alguma forma, estão abraçando isso daí. Porque essas aulas ficam lá, na nossa página do YouTube, e alguém pode pegar, alguém possa assistir, que esteja fazendo uso de alguma coisa, a gente não sabe, ou tem um parente, tem um filho, né? Então, é muito importante isso. E, com certeza, muitos amigos espirituais trarão dependentes químicos para assistir essas palestras. Como nós tivemos no painel Joana de Ângeles, toda vez que a gente tem esses temas assim, como nós vamos ter em setembro dos suicidas, esses amigos trazem esses espíritos para ouvir falar sobre esse tema. Porque tem muita gente. E nos dias atuais, né, gente? Como tem jovens, a gente vê todo dia, né? Nas ruas, na televisão, fazendo uso de todo tipo de droga. Esse cigarro aí danado, eletrônico, e drogas, e a gente vê, e a garotada usando esse comprimido aí que vem, dizem que vem da China, que eu esqueci o nome dele, que agora é um horror, né? Vários tipos de remédios, drogas sintéticas. Fentanil, né? O fentanil, né? Que são piores do que diz que tratar pessoas da dependência química dessas drogas sintéticas é pior do que você tratar alguém que é dependente químico de cocaína e de maconha. É muito pior, muito mais difícil tratar um dependente de droga sintética, que esses comprimidos feitos em laboratório, do que de um dependente de cocaína. O dependente de cocaína tem recuperação mais rápida do que um dependente dessas drogas químicas. E é o que mais a gente tem visto por aí, né, gente? Então, vamos divulgar, porque isso é uma coisa muito importante. Vamos participar das palestras, segunda-feira, 6:30 da noite. Vai começar agora, no dia 2, e o primeiro tema, deixa eu pegar aqui, opa, deixa eu ver o primeiro tema aqui para a gente, né?
Quem tiver aí já pode me ajudar, gente. Pegando o primeiro tema. Deixa eu abrir aqui. É porque o celular estava desligado, eu liguei ele aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro tema. Opa. É, é uma pergunta o primeiro tema. A dependência química é uma doença do espírito? Quem vai fazer é o nosso amigo Rubens Almeida. Então, é uma pergunta: a dependência química é uma doença do espírito? Então, a gente precisa ouvir falar sobre isso, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui. Quando for 10 para as 7, vai começar a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos enfermos físicos. Vamos agradecer a Deus que tudo isso que a gente tem estudado, assistido, são oportunidades que o Pai está nos concedendo para que a gente melhore, né? Então, a gente tem recebido muito, e razão há de ter. Não é tanto porque é por causa dos nossos olhos azuis, não, gente, que a gente necessita, né? Então, é só agradecer a Deus que o Pai continue a nos abençoar, nos fortalecer e sempre pedir por aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento. Principalmente, né, como disse Ivone, né, os obsessores mais cruéis, temos que, né, ler a mensagem, mas não só ler, fazer uma reflexão dela sobre o que essa mensagem está dizendo para a gente e depois fazer uma prece por todos os espíritos sofredores, principalmente, diz a Ivone, os obsessores muito, muito cruéis, que podem estar encarnados também, não é só desencarnados. Tem obsessores muito cruéis encarnados também, né? Que um dia estarão desencarnados. E agradecer a Deus por tudo isso. E também, né, como nós vamos começar agora, pelos nossos irmãos dependentes químicos, grandes sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados, mas são grandes sofredores. Então, segunda-feira, vamos abraçar esse trabalho. Um beijo aí no coração de todos, tá, gente? Muita paz, muita luz. Um bom fim de semana para todos.